Quem estava pela manhã viu que nós falamos sobre características de uma igreja madura. São 4 que nós elencamos para hoje. De manhã falamos de 2. Permitindo Deus, falarei sobre mais 2 agora com vocês. Eu estava pregando no aniversário de uma igreja há uns anos, talvez uns 4, 5 anos. Eu pedi à igreja para abrir em João, e eu falei, vamos abrir em João. Quando eu terminei o culto, o irmão na porta da igreja falou, pastor, não é João, é João. E eu não sei porquê, toda vez que eu abro em João, eu lembro disso. Então, vamos abrir a Bíblia em João, e não João. São pequenas correções, mas que são necessárias para a gente acertar mais, né? João 17, põe os seus olhos aí comigo, em 2 versos em especial. Verso 19, e depois eu quero ler com vocês os 22 e 23. João 17, 19, 22 e 23. E a favor deles eu me santifico, diz o verso 19, está na tela lá. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ó Senhor, de igual forma pedimos pela manhã, pedimos agora. Dá entendimento ao nosso coração sobre o que é ser igreja. Esse assunto que é tão importante para o teu reino, tão necessário para este mundo. Amplie o nosso entendimento sobre o assunto, mas não deixa só ficarmos no entendimento. Não, Deus. Que isso reflita nas nossas ações, comportamentos, atitudes, escolhas, para o louvor e a glória do teu nome. Amadureça a mim, amadureça aos meus irmãos, tire cada um de nós da nossa zona de conforto e coloque a gente no campo de batalha. Coloque-nos para entender que vivemos numa guerra, não uns com os outros, mas uma guerra espiritual, onde a potestade maligna se levanta dia após dia, e nós temos todas as armas para enfrentar e vencer. Então nos ajude, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós falamos 2 pontos pela manhã. 2 características que nós abordamos pela manhã. Quem não estava, se você puder, eu peço para você ouvir lá na mensagem no canal da igreja, que eu creio que pode ajudar você a entender um pouquinho. A primeira coisa que nós dissemos pela manhã é que uma igreja madura assume a autorresponsabilidade. Ela para de pôr a culpa nos outros. Ela veste a camisa. Ela entende quem é. Ela sabe o que Deus quer dela. E ela enfrenta. Ela vai. E dissemos, em segundo lugar, que uma igreja madura não vive como cobradora. Pelo contrário. Ela vive como devedora. Eu me sinto em débito com você. Então eu chego numa igreja, eu não olho para a igreja o que falta. E o que falta eu fico criticando. Ninguém me viu, ninguém me cumprimentou, ninguém me amou, ninguém me abraçou. Eu não vejo as faltas. Quando eu sou devedor, eu chego numa igreja e olho, eu vou contribuir com essa igreja. Se ninguém me cumprimentou, eu vou cumprimentar. Se ninguém me abraçou, eu vou abraçar. Se ninguém me visitou, eu vou visitar. Se ninguém me viu, eu verei o outro. Então a ótica muda, e isso às vezes afeta relacionamentos. Se eu entrar num casamento
pensando em cobrar, eu acho que o cônjuge tem que ser a minha alegria. Eu caso para ser feliz. Mas se eu entro pensando numa mente devedora, eu caso para fazer feliz. É a oração daquele solteiro que eu lhe contei pela manhã. Solteiro bem realizado, ele fala assim: meu Deus, eu estou amando tanto que eu vou encontrar alguém para entregar esse amor. Ou seja, ele não entra para receber, ele entra para entregar. E o texto em tela é um texto riquíssimo, porque é a oração sacerdotal de Jesus que ele faz antes do Getsemane. Ele sabe que vai ser traído, ele sabe que Judas vai agora vendê-lo, ele sabe que vai custar um alto preço, e o preço é a morte dele, é o sangue dele. Ele sabe disso. Só nota de rodapé, eu lhe pergunto: qual seria o conteúdo da sua oração se Deus dissesse para você: filho, daqui a 3, 4 dias você vai morrer? O que você pediria para Deus agora? Qual seria o teor da sua oração? Jesus sabia que agora, há dias, logo seguinte ele vai ser rejeitado, vendido, daqui a pouco vai ser crucificado, morto. Ele sabia que ia passar por isso agora, está à porta. Pelo que Jesus orou? Ô Senhor, desvia Judas. Não foi. Ô Senhor, eu achei que ia ser difícil, mas não sabia que seria tão difícil. Não foi. A oração de Jesus tem a ver para os outros. Ele ora para os discípulos, ele ora por mim e por você. E ele diz: é a favor deles, de mim e de você, eu me santifico. Meus irmãos, que aula de Jesus sobre o que é ser alguém maduro. O que é ser uma igreja madura, de cabeça boa. Um filho de Deus com a cabeça no lugar. Está às portas da morte, mas ele não pede por ele, está pedindo por outro. Está intercedendo pela igreja. E o pedido de Jesus, ele diz: eu oro para que eles, igreja, você e eu, nós espalhados pela face da terra, o pedido de Jesus é assim: eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Eu oro não para que as igrejas tenham um templo fantástico, sons maravilhosos, equipes exponenciais. Não é esse o conteúdo da minha oração. Ele diz: eu oro para que eles sejam um. Porque o dia em que a igreja for uma comunidade unida, essa comunidade unida sacode o mundo. Então o pedido de Jesus, ele sabe que não é templo que impressiona, ele não está impressionado com isso, ele sabe que não são coisas que os nossos olhos ficam encantados, encanta Jesus, ele sabe que não é isso. Ele diz: eu só estou pedindo uma coisa, Pai, que esses que o Senhor me deu sejam um, que eles vivam em tamanha união, que quando eles forem assim, o mundo verá. Então nós dissemos essas duas características pela manhã. E agora, em terceiro lugar, eu queria dizer, à luz do verso 14, a terceira característica de uma igreja madura. A terceira é esta: suporta o sofrimento por um propósito maior. Uma igreja que amadureceu aprende a suportar o sofrimento por um propósito maior. Veja vocês o verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha o verso 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Se você pegar só o verso 14, você pensa assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Você pensa, sabe o que Jesus vai pedir agora? Ele vai falar assim: tire eles do mundo. Eles estão no mundo, o mundo está cruel, está muito mal. Papai, tire esse povo do mundo. Você pensa que ele vai continuar a oração nesse teor. Mas aí entra o verso 15, e Jesus não segue essa linha. Ele está dizendo, o verso 15, não peço então que tires do mundo. Eu só peço ao Senhor que os guarde do mal. Sabe o que Jesus está falando para a igreja? Igreja, o mundo é contra você. O mundo vai apertar o cerco. E mundo aqui não é planeta Terra. O mundo é o sistema de valores anti-Deus.
Esse sistema de valores anti-Deus vai sufocar você. E Jesus falou, Pai, eu não peço para tirar eles do mundo, não. Eu só estou pedindo ao Senhor para os guardar do mal. É necessário a igreja estar no mundo. E é necessário que o Senhor os guarde do mal, mesmo sabendo que o mundo é mau. Olha o pedido de Jesus. Irmão, eu não sei vocês que são pais, se vocês têm uma luta. Eu tenho uma luta danada com uma maquininha. Vocês já foram num restaurante que tem uma maquininha que você põe uma moeda, roda, sai uma bolinha? Vocês já foram? Eu chamo aquela maquininha de contenda. Porque um pai de uma criança pequena entra ali, vai dar ruim. Você entra num restaurante, ou sei lá, uma pizzaria, uma lanchonete, com uma criança pequena, eles põem aquele negócio, aquela máquina da contenda na entrada. É assim ou não? A máquina da contenda está ali. Quando eu olho, eu já falo assim, meu Deus, a máquina da contenda está ali. Aí eu chego ali, o que é a primeira coisa que o seu filho, meu filho, nosso filho fala? Pai, eu quero uma bolinha. E você argumenta. Ô filho, você já tem 5. 5 bolinhas estão espalhadas debaixo do sofá, debaixo da cama, no teto, sei lá. 5. E aí a máquina da contenda, mas eu quero essa. E aí a pirraça vem. Agora deixa eu te dizer para vocês, se vocês proporem assim aos filhos. Filho, eu não te dou, você pode escolher agora, eu te dou a bolinha ou, se você optar por não pegar a bolinha agora, daqui 1 mês eu te dou um brinquedo. Entenderam a proposta? Você pode escolher, ou pega a bolinha agora, roda, sai a bolinha, ou você nega a bolinha, daqui 1 mês você pega o presente. Qual que você escolhe? Qual que vocês acham que é a escolha da criança? Pai, ótimo, bolinha. Porque uma criança, ela não consegue pensar lá na frente, ela pensa no agora. Para uma criança, eu não quero saber se daqui 1 mês eu vou ter presente, eu estou vendo a bolinha agora, eu quero ela agora. Uma mente infantil, ele não consegue ver futuro, ele vê o aqui e o agora. E o que importa é o aqui e o agora. Por isso que para filho da gente, a gente não pode falar que vai viajar. Filho, nós vamos viajar semana que vem. Meu Deus. Daqui a pouco ele fala, você sai na porta da sua casa e já fala assim, estão indo? Quem já viajou daqui para Belo Horizonte com criança dentro do carro? Chega em Jequitibá e pergunta, chegou, pai? Chega em Manhumirim, chegou, pai? Chega em Manhumirim, chegou, pai? Você vai até Belo Horizonte falando, não chegamos. Porque uma criança, ela não consegue ver na frente. Ela só vê o aqui e agora. E pior, às vezes nós ganhamos idade, mas ganhar idade não significa ganhar maturidade. A criança só ficou grande, mas está imaturo. Às vezes nós não conseguimos ter essa dimensão que Jesus está falando aqui para os discípulos. Pai, eu não estou pedindo o Senhor para tirar eles do mundo, não. Mantém eles no mundo. Eu vou pedir o Senhor para guardar do mal. O mundo é mau. Eu peço ao Senhor proteção para eles. Entre outras palavras, sabe o que Jesus está falando? Suporte o sofrimento, porque vai vir uma glória maior. O mundo não é o céu, meus irmãos. Nós não estamos no céu. O IPSM aqui não é o céu. Não é o céu. Eu gostei de Charles Haddon Spurgeon, ele diz assim, Deus frequentemente, olha a palavra, frequentemente nos dá umas burdoadas para a gente se lembrar que aqui não é o céu. E Deus é bem bom nisso. Frequentemente, a gente apanha aqui, apanha acolá, é Deus chamando você, filho. Você não está no céu, o mundo é mau, olhe para mim, creia que depois do sofrimento virá a glória. Sabe o que é interessante, meu irmão? É que a imaturidade nos faz ser incapazes de suportar uma privação pensando em lá na frente em alguma coisa maior. Parece-me que a imaturidade é como o míope. Quem tem miopia, eu estou começando a ter um pouquinho disso. O míope, às vezes ele vê bem de longe, mas ele não vê bem perto. É assim. Aí ele precisa de corrigir, usar um óculos, uma lente, alguma coisa nesse sentido. Aí o míope, espiritualmente falando, ele só está perguntando assim, o que eu quero é ser feliz, pastor.
Eu quero ser feliz hoje, agora. Mas meu filho, e lá na frente? Lá na frente? Eu quero lá saber de lá na frente, eu quero agora. Ele olha para o que dá prazer agora. Ele não pensa no depois. Ele pensa o que é mais confortável agora, mas ele não pensa o que pode ser prejudicial depois. É a visão de criança. E às vezes eu estou, no meu caso, 40 anos, só tenho idade. Mas eu estou igualzinho uma criança de 4. Imaturidade. Então isso aqui é importante nós aprendemos, meus irmãos, que a gente precisa de muitas vezes na nossa vida como igreja, suportar o sofrimento por um propósito maior. Nós precisamos isso como igreja. Isso não é uma coisa fácil, tanto é que se fosse fácil nós éramos mestres em dieta, né? Alguém aqui ama fazer dieta? Alguém aqui tem facilidade em fazer dieta? Alguém aqui gosta muito de academia? Acorda numa disposição, vontade de pegar um peso. Gosta. Academia, uma dieta, você se sacrifica hoje para ao longo do tempo ganhar benefícios. Por isso nós temos muita dificuldade. Aí você pensa, não, eu tenho que abrir mão do hambúrguer hoje? O rapaz estava contando para mim, pastor, eu estou precisando fazer uma dieta, o médico mandou, tem que parar de cortar as coisas gordurosas e carboidrato. Pastor, eu gosto tanto do hambúrguer. Aí toda vez que eu rejeito o hambúrguer, eu subo na balança. Não comi, deixa eu ver se melhorei. Aí dizer que sobe na balança tem o mesmo peso. Eu falei, olha, louvado seja Deus, não está pior. Pensa positiva. Está com 80. Domingo que vem está com 80 de novo, louvado seja Deus. O problema é que tivesse com 80, 81, 82. Irmão, a Bíblia diz, eu lhes tenho dado, o verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo e o sistema os odiou. Eu não peço para tirá-los do mundo, eu peço ao Senhor para guardá-los do mal. Igreja, uma igreja madura suporta o sofrimento por um propósito maior. Por um propósito maior. Ah, pastor, eu quero ser feliz. Eu não vou te dar hoje a receita para você ser feliz. Mas eu vou te dar uma receita para você ser infeliz. Você quer ser infeliz? Corra atrás da felicidade. Quer ser feliz? Não busque a felicidade. Vocês entenderam? Vou repetir. A receita da infelicidade é corra atrás da felicidade. Felicidade não é algo que eu devo correr atrás. Felicidade é uma consequência de quem se comportou à luz do reino, como o reino quer. Jesus diz, bem-aventurado, Mateus 5, bem-aventurados sois quando vos injuriarem por minha causa, bem-aventurados sois os mansos, ou seja, eu sou feliz quando sou manso. Eu não corro atrás da alegria, eu corro atrás da mansidão. A alegria vem como pagamento. Então a alegria é igual dinheiro, quanto mais você corre atrás, mais longe fica. Corre atrás do dinheiro para você ver. Parece que o dinheiro, estou correndo, o dinheiro corre mais. Não quer dizer também que quando você não corre, não vem. Tá bom, pastor, então eu vou ficar aqui a noite inteira. Mas é um negócio curioso. Felicidade, quanto mais eu corro atrás dela, menos eu tenho. Felicidade vem como uma consequência de gente que se comporta com os padrões do reino. Por isso Jesus falou, o dia que vocês forem perseguidos, fique tranquilo, vocês serão bem-aventurados. Tem um coração manso e humilde? Fique tranquilo, a alegria vem. Primeiro o comportamento, depois vem o pagamento. E qual é o pagamento? A felicidade. Isso é curioso, meus irmãos, porque pense no apóstolo Paulo. Paulo saía de uma cidade apedrejado, expulso. Paulo ia nos lugares, o povo não dava presentinho para ele. Olha que maravilha, estamos com o apóstolo Paulo aqui. Os presentinhos muitas vezes eram pedradas. E Paulo chegou numa cidade chamada Macedônia, ele diz assim, quando nós chegamos lá, nenhum alívio tivemos. Ele diz em 2 Coríntios 7,5. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por dentro, temores por fora. Paulo está dizendo, quando nós chegamos lá, o negócio foi tenso.
Paulo, por que você não desiste, Paulo? Por que você não pensa em abandonar o reino? Porque Paulo aprendeu o quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz no verso Filipenses 1,12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Eu sou perseguido, eu sou prisioneiro, eu sou açoitado, eu sou apedrejado. O que está acontecendo com você, Paulo? Essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. É o que ele está dizendo. Por que ele não desiste, irmão? Por que uma pessoa, e eu vi agora essa semana na internet, um cara jovem aos 28 anos, conseguiu fazer os seus primeiros milhões com 24 anos, está com 28, e já é a terceira tentativa de suicídio. E aí o repórter colocou o microfone na boca dele e disse, por que, filho, que você está assim? Você é tão bem de vida, tantas pessoas estão correndo atrás do que você tem. Aí ele disse assim, e marcou meu coração, ele disse assim, é porque o que eu tenho não é o que a minha alma tanto precisa. O que eu tenho não é o que a minha alma precisa. Eu falei, cara, que diagnóstico importante que esse homem tem aos 28 anos de idade. O que eu tenho não é o que a minha alma precisa. Não é. Irmãos, o que faz então a gente conseguir suportar o sofrimento? Propósito. Por que um camarada que tem milhões na conta não suporta, está doido para morrer? Mas às vezes você chega numa casa, um casebre, pobre, o povo ali comendo coisas simples, mas você chega naquela casa, uma alegria, uma paz. Por quê? Propósito. Você sabe o que faz você suportar o sofrimento? Propósito. Você entra numa universidade, se você não tiver na sua mente o dia que você vai sair dela, você não vence os 4, 5, 6 anos de curso, de estudo. Ou seja, é o propósito que me dá força para romper. Está aqui as irmãs grávidas. Por que a mulher sente dor, enjoo, que eu imagino que não deve ser fácil? 9 meses. É porque ela pensa, daqui a pouco eu pego no colo. É o propósito que faz elas aguentarem tudo. E as irmãs são diferentes, porque ainda bem que Deus não deixou o homem engravidar mesmo, não. Porque o homem não aguentava o negócio, não. Mas as irmãs aguentam. Elas estão ali, a propósito. Irmãos, olha o verso 1, capítulo 17 mesmo. Verso 1, olha lá na tela. Tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. O que é glorificar o filho? Sabe o que é glorificar? É morrer. Pai, é chegada a minha hora. Entre outras palavras, eu vou morrer, então glorifica-me, porque eu vou glorificar o Senhor. Jesus, glorificar na morte é. Por quê? Porque a morte cumpre o propósito. Só aguenta passar pela dor quem tem propósito. Quem não tem propósito, uma unha encravada e quer morrer. Não curtiu minha foto do Instagram? Ninguém me ama. É falta de propósito na sua vida. E você sabe, a única coisa que dá propósito a gente, realmente, é o Evangelho. O Evangelho, Deus chama você para o Evangelho, e o Evangelho te dá uma missão, que vale a pena morrer por esta missão. Aí faz sentido. Por que eu estou nessa terra há 40 anos, trabalhando dia após dia, noite após noite, passa tempestade, vem outra, por que você está nessa? Por causa do propósito, irmão. Jesus está falando, Pai, pode glorificar. Como? Coroa? De flor? Não, de espinho. Pode me matar, porque eu vou cumprir o propósito. Tá, quarta. Terceira é essa. Agora olha a quarta verdade que eu quero chamar a sua atenção. Uma igreja madura, aqui é muito importante, irmão. Pastor, não entendi nada do que o senhor diz até agora. Então dá um reset na mente, vamos começar agora. Uma igreja madura é uma igreja que vive para o nós e não para o eu. Olhem o verso 22. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados em quê, irmão? Na unidade. Igreja tem todo tipo de gente. Tem rico, pobre, abastado, necessitado. A igreja tem gente negra, branca. Tem judeu, gentio. Tem grego, romano, brasileiro. Na igreja de Cristo tem todo tipo de gente. Mas ele falou assim, sabe qual vai ser o momento que a gente vai impactar o mundo? O dia em que a gente for um. Igreja, nós não precisamos de mais de culto. Nós não precisamos mais de culto. Nós não precisamos mais de evento. Nós não precisamos mais. Nós temos que fazer tal coisa. Nós temos que melhorar tal coisa. Nós temos que fazer. Irmão, nós só precisamos ser um. Se a IPSM for uma igreja unida, gente grande, pequena, gente preta e branca, gente de todo tipo, se nós formos um, a gente sacode Serramonte, a gente sacode Alto Caparó. Eu pedi de Jesus, eu não estou pedindo para eles serem chiques, não. Eu não estou pedindo uma igreja rica, não. Eu só estou pedindo para eles serem unidos. Ô, gente, nós nunca vamos ganhar do mundo. Constrói o melhor templo. O melhor templo, melhor som, melhor iluminação, melhor tudo. Constrói. O sujeito vai lá no bairro vizinho e constrói um shopping. O shopping é muito mais chique. Tem uma estrutura muito mais bonita. Nós não damos conta de competir com essa turma, não. Vamos construir um lazer na igreja, uma área de lazer. Construa. O sujeito lá na esquina construiu uma área de lazer muito mais chique, muito melhor. O que eles não podem que nós podemos? Só tem uma coisa. Eles não podem, com toda a chiqueteza, glamour que eles têm, eles não podem promover a união que só o Espírito de Deus pode promover na igreja. Por isso Jesus está falando, eu não estou pedindo um prédio bonito, eu não estou pedindo roupa chique, eu não estou pedindo riqueza, eu só estou pedindo para eles serem um. Porque ser um é coisa que o mais rico dos ricos não consegue dar conta de ser e ter, se o Espírito Santo não gerar. É a nossa característica como povo de Deus, irmão. É o que Jesus está falando, vocês serão diferentes quando? Quando forem um. Por isso que a gente não consegue fazer os trabalhos que o mundo faz. As coisas do mundo são muito mais atraentes, irmão. Não é? A gente tenta fazer uns negocinhos legais com a criança, mas o mundo faz uns negocinhos tão... A gente tenta fazer que legalzinho, mas o mundo... Então não dá para competir no mundo nesse quesito. E nem é para a gente competir. A gente precisa ser um. E aí eu quero dar uma nota de rodapé, irmão. Com todo respeito, nós não estamos competindo com a Igreja Batista. Tem gente que acha que nós estamos competindo com os irmãos batistas, com os irmãos assembleanos. Eu não sei se você está entendendo o evangelho errado. Eu não estou aqui competindo com igreja nenhuma, não. Pastor, nós temos que fazer tal coisa, senão os batistas... Quem disse você que eu estou competindo com o batista? São irmãos. Estão no mesmo reino. Eu não estou competindo com o batista, eu estou competindo com o inferno. Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou te dar as chaves... E Pedro, você pode entrar e sair do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Por que porta? Porta é um negócio parado. É porque a igreja bate na porta do inferno, entra, pega quem está lá dentro e sai. Isso é o papel da igreja. Então eu não estou competindo com igreja nenhuma, gente. Eu não sei o que está acontecendo com os crentes, cabeça ruim demais. A cabeça ruim deles acha que nós estamos competindo com a igreja. Irmão, se eu fosse competir com a igreja, eu ia fazer outra coisa. Eu não sou chamado para isso. Todos nós somos irmãos, os assembleantes somos irmãos, os metodistas são nossos irmãos, os batistas são nossos irmãos. Divergimos em algumas áreas, mas na central nós somos unidos. Qual é a central? É que o Senhor Jesus é um único e suficiente Salvador da nossa vida. É dele que nós precisamos, é a Ele que nós nos rendemos, é a Ele que nós nos confessamos. É Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Então nos une. Acabou. E Jesus está pedindo então, eu só quero que eles sejam um. Por que é tão difícil nós sermos um? Por que é tão difícil? Sabe qual que é a maior estratégia para a gente ganhar o bairro Serramonte, irmão? A gente ser unido. Se a gente for unido, nós vamos ganhar o bairro Serramonte. Não vai ficar uma alma perdida nesse bairro. A gente for unido. A estratégia de Jesus não é mais um culto.
Vamos fazer um evento missionário. Podemos fazer um evento. Mas se for desunido, vai ser pior. Vai ser pior. Então, nós precisamos pensar nisso aqui. Você lembra da ceia? A Bíblia diz em 1 Coríntios 11 assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Presta atenção, o que é corpo? Corpo é a igreja. Quem come e bebe sem discernir o corpo, a igreja que é o corpo de Cristo na terra. Quando eu como sem olhar para o lado, o nós, eu como só olhando para mim, o eu estou comendo juízo para mim mesmo. Porque na ceia, eu como um pedacinho de pão. E você? Você come outro pedacinho. Eu como um pedacinho, Lenilson come um pedacinho, o Abraão come um pedacinho. Eu não como o pão todo, não. Eu como um pedaço. Você come um pedaço. É na união dos pedaços que o corpo de Cristo é visto na terra. Por isso que nós temos que ser um. Quando nós estávamos na pandemia, eu bati pesado nisso aqui. Nós não podemos ter ceia online. E eu justifiquei. E a principal justificativa que nós não poderíamos ter ceia online é porque a gente não comeria do mesmo pão. Eu estou com pão na minha casa, você está com pão na sua. É o mesmo? Claro que não. A gente chama de pão, mas o seu foi feito em outro momento, em outro ambiente, por outra pessoa. Na ceia, a gente pega o mesmo pão e divide o pão. Eu como um pedaço, você come o outro. Isso é ceia. Porque o pão é Cristo. É o corpo de Cristo. E perceba, meus irmãos, que o Senhor Jesus está sempre nos ensinando a olhar para o nós. Eu não como o pão todo. Eu não sei de onde vem essa ideia de que eu sou a igreja. Eu vim aqui dizer para você, você não é a igreja, sozinho não. Nós somos a igreja. É quando a gente está junto, nós somos a igreja. Então, se eu fosse igreja sozinho, está lascado o reino. Mas ainda bem que nós somos a igreja. Então, o Evangelho sempre ensinou a gente a olhar para o nós. Aí, um escritor chamado Paulo Borges, ele diz assim, a igreja confundiu. Ele diz, a igreja confundiu. Pensou que Jesus veio salvar eu. A igreja confundiu, pensou que Jesus veio salvar eu. Mas ele não veio salvar eu. Paulo Borges diz, ele veio matar eu. Quer me servir? Tome a sua cruz. Negue a quem? Negue a si mesmo. Morra para você. Agora você pode vir. Então Cristo não veio salvar eu. Ele veio matar eu. Para que o nós pudesse viver. O único momento na Bíblia que Jesus fala me, no singular, é na cruz. Porque me desamparaste. Lembra da oração? Pai, porque me desamparaste. Por que ele não está falando nós? Porque Jesus, o único momento em que ele se tornou um eu, é para que nós pudéssemos ser salvos. Ele suporta ser eu e receber o desamparo de Deus, para que o nós pudesse ser salvos. Isso é glorioso demais. Então as pessoas quando vêm na IPSM, irmãos, elas não estão impressionadas com pregação, elas não estão impressionadas com louvor. Quem entra e sai da IPSM vai ficar impressionado com uma coisa. Deixa eu ver como é que essa família é unida. Se eu chego aqui na IPSM e o que eu vejo é só desunião, discórdia, eu falo, essa família, que é para mim, não. Mas se eu chego na IPSM ou qualquer outra igreja, se eu chego e vejo um corpo unido, um só povo, eu falo assim, encontrei o povo de Deus na terra. É por isso que Jesus fez uma oração, e a oração de Jesus é exponencial. Eu só estou te pedindo, Pai, para eles serem um. Não precisa de estratégia, não precisa de marketing, não precisa de divulgação, não precisa de nada. Se eles forem um, eles vão sacudir o planeta. Irmãos, pois é. Quando é que nós vamos amadurecer para deixar o eu? Para matar o eu? Para parar de pensar só no eu. Agora é o nosso. Isso é para a igreja, para a família, é para o trabalho. Por isso que Jesus vai ensinar a gente a orar, ele diz, pão é nosso, perdoe as nossas dívidas. A oração é plural. Não é o pão meu,
Não é a minha dívida, é nosso. Nós somos um povo, irmão. Então, Cristo está machucado? Eu também estou, Cristo. Estamos no mesmo corpo. Eu estou machucado, Cristo? Você também está. Nós fazemos parte da mesma família. Então, uma igreja, irmão, precisa de olhar para o outro pensando no nós. Quando eu começo a pensar só no eu sou criança. Eu não amadureci. Eu termino. PSM, o que nós vamos ser nos próximos anos? Nós estamos em 2026. O que nós vamos ser em 2028, 29, 30, 40, 50, se Jesus não voltar? O que nós vamos ser? Eu queria que nós não fôssemos conhecidos por uma igreja dinâmica. Eu queria que a gente não fosse conhecido por uma igreja que tem um bom louvor, uma boa palavra. Eu queria que nós fôssemos conhecidos na cidade, no estado e, por que não, no Brasil, como uma igreja de um só povo. Lá tem, na IPSM, tem pobre e rico, grande e pequeno, negro e branco, tem gente de todo tipo, mas eu vi neles algo que uma empresa não pode ter se o Espírito não gerar. Eu vi neles o quê? Eles são um só povo. Eles pararam de pensar no eu, agora eles pensam no nós. É para o benefício de todos? Vamos. É para o benefício só de um? Não é de Deus. Porque afinal de contas nós somos um corpo. Eu termino a minha mensagem dizendo, irmão, é tempo de nós olharmos e aprendermos com o Senhor Jesus. Jesus não falou sobre o que é ser maduro. Ele mostrou o que é ser maduro. Está para morrer e está pedindo por nós. Que aula de vida. E o Senhor Jesus fala, sabe o que eu quero da igreja? Pode ter nem sono, nem banco, pode ter nada. Pai, eu só estou pedindo ao Senhor para eles serem um. O meu sonho para a igreja, o meu projeto para a igreja é que eles sejam um. Ô irmãos, no nome de Jesus, e eu, no nome de Jesus, declaro, Satanás está derrotado. Só quero lembrar essa verdade. E se porventura tem tido contendas, dissimulações, blasfêmias, coisas desse tipo que separam o povo de Deus, Satanás não tem vitória. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nós sermos um. A gente tem gostos diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo. O nosso propósito é glorificar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E por isso eu pago o preço. Senhor, é para sofrer? Eu sofro, porque eu sei que lá na frente vem a recompensa. Vamos cantar? Chamar a turma.